beijei um solteiro de aliança no bolso. Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo. A cantora Simone ganhou uma das premiações de músicas mais importantes para os artistas brasileiros. Na última terça-feira, dia 7, no Rio de Janeiro, Simone ganhou nas categorias Sertanejo do Ano e Hit do Ano. Quero agradecer muito, mais uma vez, a meu Deus por tudo que Ele tem me proporcionado, que Ele vem fazendo. Mas, como dizem, a internet não perdoa. Ao ser ovacionada na premiação, logo as redes sociais exibiram o que Simone teria sofrido antes de chegar a esse auge da sua carreira solo. Os fãs relembraram vídeos em que sua irmã, Simária, e ex-companheira de dupla, a teria humilhado. Será eu mesma à frente de tudo. Então, a gente agora, depois... Gente, montar time, isso vai servir para todo mundo que está em casa. Não é uma tarefa fácil. Não. Neste podcast, quando as duas ainda cantavam juntas, Simária se coloca como parte fundamental para o sucesso da dupla. Eu entro com tudo, eu acredito, eu faço acreditando com todo o meu coração. Agora, se errar... Acontece, né? Do sertanejo para o samba. A Madalena repita o nome, na Boa Vista que te encontrar. Uma do som na boa hora, um dono na boca caminhar. Péricles é um dos cantores mais queridos do Brasil. Mas em junho deste ano, ele foi acusado de ter humilhado uma cantora. Põe mais uma nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção. O caso teria acontecido quando Péricles realizou um show na cidade de Muriaé, Minas Gerais. A cantora Carol Pereira se disse humilhada por Péricles após ter a sua participação negada no show do cantor. De acordo com a artista, tudo estava alinhado, mas ele se negou a recebê-la no palco. A equipe de Péricles se defendeu. Os assessores disseram que o combinado era que Carol se apresentasse como atração independente, não dentro do show de Péricles. Além disso, eles afirmaram que não houve ensaio para que os dois cantassem juntos. Esses são apenas exemplos de pessoas que, em algum momento, se sentiram humilhadas, diminuídas. Um sentimento que machuca, seja nos contextos mais simples aos mais complicados. E, nesses casos, certas situações não escolhem classe social. Muito difícil, foi complicado e isso me afetou psicologicamente até hoje. Mara, 64 anos, aposentada, precisou voltar para o mercado de trabalho e, em 2019, conseguiu um emprego como telemarketing. Mas ela diz que não imaginava que passaria tanta humilhação. Eu não queria ficar no local, né? E eles não tiveram nenhum pudor, a não ser humilhação, na frente de todo mundo. Me chamavam de velha, gagá, velha burra. Na hora do treinamento, Mara diz que os gestores não tinham paciência. Quando eu entrei, eu tive que fazer um treinamento no início de 15 dias. Fui transferida para outro setor, a qual foi feito só 3 dias de conhecimento do produto, a qual eu não me adaptei, porque eu não tive acesso direto com o computador e tudo mais, e o sistema era arcaico. Mas a realidade da vida de tantas pessoas é a humilhação. A humilhação de viver em condições subhumanas, a miséria que vai passando para a geração seguinte. A humilhação no ambiente de trabalho, a desvalorização, o não reconhecimento. A humilhação que sofrem os prestadores de serviço, entregadores, porteiros, seguranças, domésticas, profissões nem sempre valorizadas pela sociedade. Mas o tema humilhação é mais amplo do que imaginamos. Cada um sabe de suas dores e do quanto são afrontados, como, por exemplo, uma pessoa que sofre a traição de quem mais amou, uma das piores humilhações. No programa de hoje, vamos falar sobre as humilhações que muitos têm sofrido. Você se sente humilhado por alguém ou por alguma situação? Qual foi a pior humilhação que você já sofreu? E infelizmente,
cada vez mais nós temos visto e observado que existem muitas pessoas que têm vivido situações assim, humilhantes, ou a humilhação por depender da família, ou a humilhação por conta da idade, e isso às vezes acaba gerando situações no mercado de trabalho, ou a humilhação por conta de uma situação que se deu no local de trabalho, no ambiente de trabalho, e a pessoa foi humilhada, colocaram ela para baixo, falando que ela não era capaz de realizar tal função, enfim. Muitas pessoas estão se sentindo assim e o pior de tudo é quando acabam aceitando aquele rótulo que recebem. Mas você tem que entender o seguinte, a sua vida depende apenas de você. Você não deve provar nada para ninguém. Você tem que provar é para si, que há dentro de você sim capacidade para isso. E o programa Saindo da Crise começa agora para mostrar para você, através de testemunhos que você vai acompanhar aqui, que é possível sim você sair dessa condição, dessa situação de humilhação que alguém, por alguma razão, lhe impôs, lhe colocou e dar então a volta por cima. Só depende de você e de mais ninguém. Entenda, amigo, amiga, que através da sua fé, Deus pode transformar a sua vida. Um pacto com Deus é capaz de lhe dar a possibilidade disso. Inclusive, nós vamos acompanhar agora a história da Patrícia, que sofreu muita humilhação no mercado de trabalho, ela e também a sua mãe. Mas sabe para o que serviu essa humilhação? Para uma decisão. Elas tomaram a decisão de abrir o próprio negócio. Olha só, a humilhação as levou a tomar uma decisão e essa decisão foi fundamental para que hoje elas sejam pessoas reconhecidas no mercado de trabalho, na área em que elas atuam. Vamos acompanhar essa história de superação e voltamos já. Olá a todos que assistem ao nosso programa. Acompanhem essa situação. Imagine uma pessoa que trabalha CLT, funcionária, mas ela passa por diversas situações de humilhação no ambiente de trabalho. Mas essa pessoa conseguiu ter uma reviravolta na vida depois que conheceu a direção certa no Congresso para o Sucesso. Mas é ela que vai contar em detalhes para a gente. Como foi, Patrícia, toda essa transformação? Então, eu e a minha mãe, a gente trabalhava na mesma empresa e a gente era muito humilhada. Então, um certo dia, a gente não queria mais estar sofrendo humilhação, ficamos desempregada. A gente trabalhava com mão de obra, né? E, assim, a empresa que a gente trabalhava, ela era até boa, mas a dificuldade estava na administração, né? E era muitas brigas, era muito conturbado, era muita humilhação. Aí até que a gente decidiu sair dessas humilhações e abrir o nosso próprio negócio. Quando você ficava diante dessa situação sem poder fazer nada, sem poder dar uma opinião, como que você se sentia? Era muito frustrante, né? A gente, mulher, vendo ali aquela situação, sendo humilhada por homens, né? Ainda mais da família, é muito humilhante. Como você conseguiu forças para depois direcionar o próprio negócio, juntamente com a sua mãe? Então, assim, o Congresso, ele te motiva muito a buscar, a não ficar parado, né? Fora a fé que desenvolve na gente, né? E aquilo ali foi motivando a gente a cada dia, que a gente acreditava que aquilo realmente ia acontecer, que Deus ia agir nas nossas vidas, né? Então a gente se apegava àquelas palavras ali. Então a gente começou a frequentar o Congresso e levando o CNPJ, o contrato social, toda segunda-feira para ungir. E até que um dia Deus abriu a porta, porque a gente não tinha nada. E com isso, quando Deus abriu a porta, a gente alugou, né, um terreno, pegamos umas carretas, que a gente trabalha com transporte de container, né, umas carretas velhas e um caminhão que estava todo endividado, no valor de 75 mil. E a gente não tinha nada, tanto que para começar, na época, eu acho que a minha mãe, na época, devia ter somente
um dinheiro, assim, mais ou menos em torno de 17 mil reais para começar uma empresa. No nosso ramo é bem pouco, né? E nisso a gente foi e Deus abriu a porta, a gente começou prestando um serviço aqui e outro acolá, devagar, e até que a gente foi prosperando. E depois disso, o que foi que aconteceu? Qual foi a maior transformação? Olha, desde quando a gente frequenta o congresso, Deus tem sido maravilhoso assim nas nossas vidas, porque a gente só tem prosperado mesmo a cada dia. A gente frequenta toda segunda-feira e a gente não falta, e Deus tem feito maravilhas. Não vou dizer assim também assim, que foi perfeito o tempo todo, não. A gente já passou várias tribulações, mas Deus sempre esteve ali, guiando a gente, confortando, até dando visão de como resolver aquelas situações assim. Mas Deus transformou mesmo a nossa vida grandiosamente mesmo. Assim, a nossa empresa ela mudou da água para o vinho ao longo de todos esses anos em que a gente está participando do congresso. Qual é o ramo que vocês atuam hoje? O que vocês conquistaram? Então, a gente trabalha com transporte de container, né? E quando a gente começou, como eu já falei inicialmente, a gente só tinha um caminhão. E esse caminhão tinha uma dívida de 75 mil, a gente nem tinha dinheiro para pagar na época. Mas a gente continuou trabalhando, os serviços foram aumentando, a gente foi conseguindo juntar dinheiro. E hoje em dia a gente já tem uma frota de 13 caminhões e carreta, que são os porta-container, a gente começou com 10. Hoje em dia a gente tem mais de 60. Mas, além dessas conquistas todas, qual é o seu maior patrimônio que você julga possuir hoje? Olha, hoje em dia eu conquistei uma coisa assim que na época a gente não tinha quando a gente trabalhava. Era a paz, a tranquilidade, essa segurança em que Deus está com a gente, Ele sempre vai nos guiar e que a gente pode contar com Ele sempre. Antes a gente vivia atordoado, desesperado, parece assim que não conseguia ter paz. Hoje em dia não, a gente tem as nossas coisas, a gente está trabalhando, está conquistando e hoje em dia a gente tem paz e segurança, assim, que Deus vai sempre guiando a gente, sempre olhando pela gente. Parabéns pela história, Patrícia, mais sucesso ainda para vocês e realmente a paz não tem preço. É isso, nós acabamos de acompanhar a história da Patrícia, que depois do direcionamento certo através do Congresso para o Sucesso, conseguiu superar e transformar a sua vida. Agora é com o Senhor nos estúdios. A superação e a transformação aconteceu a partir do momento em que ela recebeu uma direção. Os problemas apenas foram o start para ela entender que uma atitude precisava ser tomada. E através da direção que a ela foi dada, a direção que veio do altar, foi quando um horizonte se abriu e hoje ela está aí avançando, tem paz sobretudo e a prosperidade veio também através do seu esforço. Agora, eu quero falar com você o seguinte, sua vida está atrasada, o ano de 2024 mal começou, apenas começou, mas de repente você vem percebendo que a sua vida está assim, atrasada, parada, planos, projetos, propósitos, as coisas não se realizam e você fica pensando, por quê? Por que eu vejo outros avançando e eu mesmo não consigo? De repente é aquilo, você dá um passo para frente, mas ao mesmo tempo dá assim, 2, 3 passos para trás ou até mais. Por quê? Será que não existe uma amarração na sua vida financeira? Algo impedindo você de avançar, de progredir, de prosperar? Alguma coisa contribuindo negativamente para que o que você criou expectativa de dar certo esteja, infelizmente, dando errado? Eu quero que você acompanhe agora, nesse intervalo, 7 sintomas de amarração financeira. Certamente você estará se identificando com um ou com alguns desses sintomas. Vamos a esse intervalo e eu volto já.
Você sabe o que é uma amarração financeira? Acompanhe agora 7 sintomas que caracterizam a amarração financeira. Primeiro sintoma: sua vida não anda para frente. Você se esforça, planeja e corre atrás dos seus objetivos, mas parece que está andando em círculos e nunca sai do mesmo lugar. Segundo sintoma: desemprego. Entrega currículos, mas nunca é chamado e, quando isso acontece, não consegue a tão desejada contratação. Terceiro sintoma: empresa no vermelho. As contas no fim do mês não fecham. Você tem dificuldade de pagar os funcionários e fica sem saber a quem recorrer. Quarto sintoma: tudo que começa não consegue terminar. Planejamentos, formação, empregos, novos negócios. Tudo fica pela metade e você sente a frustração de não conseguir concretizar nada em sua vida. Quinto sintoma: falta de perspectiva. Está constantemente sendo bombardeado por maus pensamentos. O desânimo toma conta e já não existe mais visão de futuro. Sexto sintoma: dívidas. A cada dia elas se tornam maiores. São juros em cima de juros. Todos os dias você deseja sair desse pesadelo que parece interminável. Sétimo sintoma: tudo que tem vem pela mão de terceiros. Você mora de favor, sofre humilhação e depende de terceiros para pagar as contas, comprar uma roupa e até mesmo para trazer o sustento de casa. Você se identifica com algum ou alguns desses sintomas? Tome uma atitude e mude a direção de sua vida. A prosperidade com Deus vai chegar até você. Segunda-feira, na Catedral da Fé, venha buscar a virada de chave do seu futuro. Reuniões às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, 3 da tarde e às 7 da noite. Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro, Florianópolis. E nós não estamos aqui falando de uma utopia, nós não estamos aqui vendendo promessas para você. Ouça o que eu vou dizer. Nós não estamos aqui prometendo para você algo fora daquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós não estamos falando a nosso respeito, estamos falando do que está escrito. E os testemunhos comprovam isso. Então, o que nós vamos fazer nessa próxima segunda-feira? Clamar por você, determinar a mudança da sua vida, impor as mãos sobre a sua cabeça, sobre seus projetos, seu material de trabalho, a chave da sua casa, da sua empresa. Amigo, amiga, vamos desamarrar, vamos arrancar este mal que está trancando o seu caminho. Tem um mal trancando o seu caminho, tem um mal torcendo para você fracassar. Você já percebeu isso? Tem uma inveja, um olho grande, um concorrente, alguém que não quer ver o seu bem? Ora, mas Deus quer, e nós também. Se junte a essas centenas de pessoas que a cada segunda-feira passam aqui pela catedral, lutando pela fé e alcançando grandes vitórias. Vamos assistir agora histórias de vida transformada através de um pacto com Deus. Como é que é o seu nome? Diogo Tressi. Diogo, né? Diogo, antes da aliança com Deus, quando você começou a vir segunda-feira, como estava a sua vida? Eu já tenho muitos anos na igreja, mas durante um período eu imaginava que a segunda-feira, que a aliança era uma porta de entrada para as pessoas terem a salvação. E durante muitos anos eu trabalhei, lutei, mas sempre permanecendo no mesmo patamar e não levava a reunião da aliança como algo essencial para o crescimento financeiro. Então a minha vida financeira era estagnada. Trabalhava como um pintor e trabalhava muito e ganhava pouco. E assim foi durante muitos anos. Muitos anos você ficou na igreja com esse pensamento. A reunião de segunda-feira é para quem está chegando, é uma forma de trazer as pessoas. Você não trazia ela para a sua vida, para você prosperar, né? Após aliança, pacto com Deus, o que o Diogo se tornou? Quando eu recebi o convite para vir, e na verdade o que me trouxe para a reunião da aliança, do pacto com Deus, foi realmente a minha situação estar estagnada e eu entender que eu precisava realmente fazer algo para mudar a minha vida financeira, porque
eu acredito que através da vida financeira, muitas pessoas acabam sendo ganhas. Eu acho que o nosso testemunho falado é uma coisa, o mostrado, ele tem muito mais força. Então, eu comecei a frequentar e eu acredito que esse ano de 2023 foi um ano que eu tive talvez o meu melhor e o pior momento. Eu comecei a frequentar a reunião da segunda-feira do Pacto e eu tomei algumas decisões de mudança. De 2 anos para cá, eu sou corretor de imóveis atualmente e nesse ano, em janeiro, eu decidi que eu iria seguir carreira solo. Tomei a decisão, eu trabalhava em outra imobiliária e eu decidi que eu iria construir o meu nome nesse mercado imobiliário. E de dezembro até abril, eu não havia feito nenhuma venda. E eu, inclusive, no mês de março, eu idealizei que seria um mês perfeito. Comecei a vir, frequentando o Pacto. E eu cheguei a um momento muito crítico de estar trabalhando e investir tudo que eu tinha. Eu vendi o meu carro para manter o meu negócio de pé. Investi em campanhas de marketing. Investi em tudo. Eu esgotei todos os meus cartões de crédito. Eu esgotei os meus limites de conta. Ao ponto de eu ter que vender o meu carro para dar mais um gás no meu negócio próprio. E aí eu idealizei que no mês de março, que é o mês do meu aniversário, eu idealizei que o mês seria perfeito. Eu falei, mês de março eu vou vender, eu vou colocar tudo em dia. Os bancos já estavam me ligando, já estava o dia inteiro o telefone tocando. E no mês de março eu idealizei. Inclusive eu fiz um post-it e escrevi assim, colei no meu computador. Na época eu trabalhava de casa, home office. Colei em vários lugares da casa, agradecendo a Deus pelos honorários de R$50 mil no mês de março. Eu colei e fiquei o mês de março inteiro agradecendo por aqueles 50 mil. Porém, no dia 31 de março, eu estava em casa, já sem recurso nenhum, já tinha esgotado tudo, trabalhando honestamente, dedicado. E nesse dia, eu gravei um vídeo, chorando. Eu não consigo nem falar. Eu queria desabafar, sei lá. Eu tô começando o meu negócio e não dá. Eu tô há 3 meses trabalhando. 3 meses trabalhando. E tudo que... Meu Deus. Os melhores negócios parece que chega na hora, dá errado. Mas eu gravei esse vídeo dizendo que estava muito difícil, que eu estava trabalhando direitinho e não estava vendo nada, mas eu sabia que iria acontecer. Eu não sabia quando, mas sabia que ia acontecer. Naquele vídeo ali, eu deixei claro que eu não tinha um plano B. Que Deus tinha me dado essa visão. Deus me deu a direção. E apesar de eu ter isso, aquele momento foi um momento que eu chorei diante de Deus e falei, meu Deus, eu não sei quando que vai acontecer, mas eu vou continuar confiando. E passaram-se 12 dias depois dessa gravação desse vídeo, 12, 14 dias, então eu fechei três vendas. E dessas 3 vendas, passou muito mais de R$50 mil que eu imaginava que eu ia ganhar no mês de março. Então, praticamente 15 dias depois, eu fechei, coloquei todas as minhas dívidas em ordem, paguei tudo, quitei moto, que eu tinha financiamento, quitei tudo, deixei tudo em ordem. E depois de 15 dias dessas vendas, eu abri um escritório físico, e já com estrutura, com tudo. E, enfim, eu costumo dizer, pastor, que todo momento de caos, todo momento de dor, ele antecede o próximo nível. Então, eu pude experimentar isso e se tem uma razão pela qual eu permaneci, foi porque Deus me deu a direção e eu confiei nessa direção. Então, eu aprendi isso nessa experiência, que foi um momento muito difícil para mim, porque eu imaginava que ia ser um mês perfeito. E não foi um mês muito difícil para mim. Eu costumo dizer que foi um dos piores meses da minha vida, porque eu esperava, porém, não é no nosso tempo. Deus, ele sabe de todas as coisas e no tempo certo, Deus abriu as portas e, enfim, hoje eu estou migrando, inclusive, do escritório que eu abri na época, em 1º de maio eu abri um escritório, hoje eu estou migrando para uma área nobre, lá do norte da ilha, vou abrir um novo escritório, todo equipado, todo mobiliado, e estamos aí nos posicionando cada vez melhor com a direção de Deus e na guerra. 2 coisas eu tenho para te falar. Não quebre o seu pacto. E a sua história é uma daquelas histórias que a gente dá gosto de ouvir. Deus, com certeza, te deu uma direção, te escolheu e você vai vencer. Muito mais vai vir. Seu nome? Marcelo.
Qual foi a vitória que você fez aliança com Deus, Marcelo? Bispo, eu cheguei aqui completamente desolado, desempregado, não tinha assim esperança de mais nada assim na minha vida. E eu fiz aliança com Deus e hoje eu tenho a minha própria empresa, consegui clientes, consegui me sustentar. E aquela depressão que eu tinha, ansiedade, tudo mais, eu não tenho mais. A única coisa que eu tenho agora é a paz inexplicável que Deus trouxe para a minha vida. Deus abençoe. A garantia para a mudança da sua vida está numa aliança, num pacto que você faz com Deus. Se você fizer a sua parte, pode ter certeza que Deus faz a parte dele. Não se preocupe com a parte de Deus, porque Ele prometeu. Veja só, eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra. E é isso que você viu através dos testemunhos. Nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor. E é a obra de Deus que certamente será feita na sua vida nessa segunda-feira. 7 da manhã, 10, meio-dia, 15 horas e o principal horário, 19 horas, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Nós aguardamos por você. Se você não tem aliança, você vai receber e se prepare, porque esse ano você vai receber a nova aliança do pacto. Nesta quarta-feira, especialmente 19 horas, nós teremos a Noite da Concordância. O Bispo Macedo, o Bispo Renato Cardoso e demais bispos responsáveis pelo trabalho da Universal em vários países, clamando no Monte Sinai pelos pedidos de todas as pessoas que viveram a fé da Fogueira Santa. Esteja conosco aqui na Catedral da Fé, venha unir sua fé com a nossa e eu tenho certeza que Deus fará coisas gloriosas na sua vida. O Espírito dele, a presença dele se manifestará. Nós ficamos por aqui com o programa de hoje. Um grande abraço e até o próximo encontro. Nesta quarta-feira, 10 de janeiro, o clamor da concordância pelos pedidos da Fogueira Santa da Revolta. Diretamente do Monte Sinai, o Bispo Macedo e demais bispos estarão neste lugar, clamando pela resposta divina em favor de todos que, no ato da fé e confiança, entregaram suas vidas no altar nesta Fogueira Santa. Participe nesta quarta-feira em todas as igrejas Universal.